Você deixaria sua reserva de emergência num produto que rende 100% da Selic, tem resgate imediato e permite começar com apenas R$1? Parece perfeito. Mas a pergunta certa não é se o Tesouro Reserva é bom. A pergunta certa é, ele é bom para qual dinheiro, para qual prazo e para qual tipo de investidor? Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal de Educação Financeira. Nesse vídeo, você vai entender o que é o Tesouro Reserva, quais são as principais regras, quais cuidados você precisa ter e, principalmente, se ele faz sentido para a sua reserva de emergência. E para deixar isso tudo muito simples, eu vou usar 3 perguntas. Primeiro, o que é o Tesouro Reserva? Segundo, por que isso importa para o seu dinheiro? E terceiro, o que você faz com essa informação na prática? No final, eu vou resumir em uma frase quando ele faz sentido e quando talvez não seja a melhor opção. O que é o Tesouro Reserva? Tesouro Reserva é uma nova forma de guardar dinheiro no Tesouro Direto, com foco em reserva de emergência, planos de curto prazo e liquidez. A ideia é simples, você aplica o dinheiro, ele rende 100% da Selic e você pode solicitar o resgate quando precisar. Selic, para quem não está familiarizado, é a taxa básica de juros da economia brasileira. Quando alguém diz que o investimento rende 100% da Selic, isso significa que ele acompanha essa taxa de referência. Na prática, o Tesouro Reserva foi desenhado para disputar um espaço que hoje muita gente deixa na poupança, na conta corrente, em CDBs de liquidez diária ou no próprio Tesouro Selic. E aqui tem um ponto importante. O produto não nasceu para ser o investimento mais rentável da sua vida. Ele nasceu para ser um lugar simples, seguro e acessível para deixar o dinheiro que precisa estar disponível. Daqui a pouco eu vou comparar isso com a poupança e com o CDB de liquidez diária, porque essa é a dúvida que realmente importa para a maioria das pessoas. Mas antes, vamos às regras principais do Tesouro Reserva. Primeira regra, o dinheiro rende 100% da Selic. Segunda regra, a aplicação mínima é de apenas R$1. Terceira regra, o resgate mínimo também é de apenas R$1. Quarta regra, o dinheiro começa a render no primeiro dia útil depois da aplicação. Quinta regra, as operações funcionam praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive à noite, finais de semana e feriados, com exceção do período entre meia-noite e 1 da manhã. Sexta regra, nesse primeiro momento, atenção, a aplicação está disponível somente pelo Banco do Brasil. Ou seja, a simulação pode ser feita no site do Tesouro Direto, mas para investir você é direcionado para a instituição financeira parceira. Então, se você não tem conta no Banco do Brasil, a página informa que será necessário abrir conta para concluir a aplicação. Por que isso importa para você? Porque a reserva de emergência não é sobre ganhar o máximo possível. Reserva de emergência é sobre 3 coisas: segurança, liquidez e previsibilidade. Segurança é aonde está o meu dinheiro. Liquidez é eu consigo pegar esse dinheiro quando eu precisar. E previsibilidade é eu tenho risco de tomar um susto justo na hora em que eu preciso resgatar. E o Tesouro Reserva tenta resolver exatamente esses problemas. Ele coloca o dinheiro num produto com garantia do Tesouro Nacional, com rentabilidade atrelada à Selic e com proposta de resgate imediato. Para muita gente, isso já é melhor do que deixar o dinheiro parado na conta ou na poupança, mas existe um cuidado. Nem todo dinheiro de curto prazo é igual. Um dinheiro que você pode precisar hoje à noite não é igual a um dinheiro que você pode precisar daqui a 6 meses. Um dinheiro para emergência médica não é igual a um dinheiro que você está juntando para trocar de carro. Um dinheiro para a conta da empresa não é igual à reserva pessoal da família. E é aqui que muita gente erra. A pessoa procura o melhor produto como se existisse uma resposta única. Mas o certo é perguntar qual é a função desse dinheiro. Daqui a pouco eu vou te dar 3 exemplos práticos. Um para quem está começando, um para quem tem alta renda e um para quem tem empresa ou renda variável. Antes disso, vamos às principais dúvidas. Primeira dúvida, como guardar dinheiro no Tesouro Reserva? Você pode simular no site do Tesouro Direto, mas a aplicação é finalizada na plataforma da instituição parceira. Como eu falei, nesse primeiro momento, o produto está disponível apenas pelo Banco do Brasil. Então, na prática, você escolhe o valor, finaliza a operação e o dinheiro começa a render
no primeiro dia útil. Segunda dúvida: posso investir e resgatar a qualquer hora? A resposta é praticamente sim. As operações funcionam quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo noite, final de semana e feriado. A exceção é o intervalo entre meia-noite e 1 da manhã. Isso é relevante porque na reserva de emergência o problema não é só rentabilidade, é acesso. Não adianta o dinheiro render um pouco mais se ele não estiver disponível na hora que você precisa. Terceira dúvida: como funciona o resgate imediato? A proposta do Tesouro Reserva é permitir que você solicite o resgate e receba o recurso de forma imediata. Isso é um diferencial importante em relação a produtos que têm liquidação apenas em dia útil ou em janelas específicas. Mas, como sempre, vale ler as regras operacionais da instituição onde você está investindo. Porque uma coisa é a regra geral do produto, outra coisa é a sua experiência prática dentro do aplicativo, com Pix, conta, horário, limite e eventuais instabilidades. Quarta dúvida: qual o valor mínimo? O valor mínimo é R$1 para aplicar e R$1 para resgatar. Isso torna o produto muito acessível. Quinta dúvida: quais são as taxas e impostos? O Tesouro Reserva tem imposto de renda pela tabela regressiva da renda fixa. Isso significa que quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, menor tende a ser a alíquota de imposto dentro das faixas da renda fixa. Também pode ter IOF se o resgate acontecer nos primeiros 30 dias. IOF é um imposto que come muito da rentabilidade em aplicações de prazo muito curto. Então, se você coloca o dinheiro hoje e resgata daqui a poucos dias, a rentabilidade líquida pode ser bem menor do que parece. E existe a taxa de custódia da B3, de 0,20% ao ano, com isenção para valores de até R$10.000 investidos. Ou seja, para pequenos valores, essa isenção ajuda. Para valores maiores, é preciso comparar o retorno líquido com outras alternativas. E essa é uma das grandes mensagens do vídeo. Não compare investimento pelo nome da rentabilidade bruta. Compare pelo que sobra no seu bolso depois de imposto, taxas e liquidez. Sexta dúvida: onde eu acompanho o investimento? Bom, você acompanha pelo aplicativo da instituição financeira aonde você fez a aplicação. Como eu falei, nesse momento ainda só pelo Banco do Brasil. Sétima dúvida: posso investir por outras instituições? Ainda não. A página do Tesouro informa que outras instituições financeiras poderão ser habilitadas futuramente, mas nesse primeiro momento o produto está disponível somente pelo Banco do Brasil. Agora vamos para o que você faz com isso. Bom, primeiro exemplo prático. Imagina uma pessoa que está começando a montar a reserva. Ela tem R$2.000, R$5.000, R$10.000 guardados, mas esse dinheiro ainda está espalhado entre conta corrente, poupança, está tudo parado no banco. Para essa pessoa, o Tesouro Reserva pode ser uma solução muito razoável. Por quê? Porque ele organiza o dinheiro, entrega a rentabilidade atrelada à Selic, tem baixo valor mínimo e mantém a proposta de liquidez. Nesse caso, mais importante não é ficar buscando 102, 103, 110 do CDI em outro lugar. O mais importante é criar o hábito de separar o dinheiro e não misturar a reserva com os gastos do mês. Segundo exemplo: imagine um investidor de alta renda com uma carteira de R$2 milhões. Esse investidor não precisa colocar toda a liquidez no mesmo produto. Ele pode ter uma estrutura em camadas. Uma primeira camada com liquidez imediata para emergências reais. Uma segunda camada em produtos de liquidez diária ou D+1, liquidez em um dia, buscando um pouco mais de eficiência. E uma terceira camada em renda fixa com prazo maior, previdência, fundos ou títulos mais adequados a objetivos específicos. Para esse investidor, o Tesouro Reserva pode ser uma peça da carteira, mas não necessariamente a carteira inteira de liquidez. Por exemplo, ele pode deixar um valor para emergência imediata no Tesouro Reserva e o restante em outras estratégias de caixa. Aqui, o erro seria olhar para o produto e pensar: agora todo o meu caixa tem que ficar aqui. Não necessariamente. Dinheiro de alta renda precisa de arquitetura, não só de produto. Terceiro exemplo: imagina um empresário, um médico, um advogado, um profissional com renda mensal variável. Entra muito dinheiro em alguns meses, entra menos em outros, e as despesas familiares são altas. Para esse perfil, a reserva de emergência precisa ser maior. Às vezes, 6 meses de despesa não são suficientes. Pode fazer mais sentido ter 9, 12 ou até mais, dependendo da previsibilidade da renda. Nesse caso, o Tesouro Reserva pode ser usado para a parte mais imediata da reserva, mas o investidor precisa ter clareza sobre o tamanho da reserva, a separação entre pessoa física e pessoa jurídica, e, claro, a finalidade do dinheiro. Porque reserva de emergência não é o dinheiro que sobrou sem destino. Reserva de emergência é um ativo com função definida: comprar tempo, tranquilidade e liberdade de decisão quando alguma coisa dá errado. Agora vamos comparar com as alternativas mais comuns: Tesouro Reserva
ou poupança? Qualquer cenário, um produto que rende 100% da Selic será mais interessante do que a poupança. Mas a poupança tem isenção de imposto de renda para a pessoa física. Então, a comparação correta é sempre líquida. Mesmo assim, para reserva, a poupança continua a perder a atratividade, porque sua rentabilidade é limitada e muita gente usa a poupança mais por hábito que por decisão. Tesouro reserva ou CDB de liquidez diária? Aqui depende. O CDB de um banco sólido, com liquidez imediata ou diária e boa rentabilidade, pode ser competitivo, mas é preciso olhar quem é o emissor, qual a garantia, qual o limite do FGC, qual é a liquidez real e qual é a rentabilidade líquida. Lembrando, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege certos investimentos bancários dentro de limites e regras específicas. Já o Tesouro Reserva tem a garantia do Tesouro Nacional, que muita gente enxerga como o risco mais baixo no Brasil em reais. Tesouro Reserva ou Tesouro Selic tradicional? Aqui a conversa é mais sutil. Tesouro Selic já é muito usado para reserva de emergência. A grande diferença do Tesouro Reserva é a experiência de uso. A proposta de resgate imediato, disponibilidade quase 24/7 e acesso mais simples para quem quer guardar dinheiro com cara de reserva. Mas o investidor precisa comparar taxas, tributação, liquidez e a sua própria experiência operacional. Afinal das contas, não é só sobre qual rende mais, é sobre qual cumpre melhor a função daquele dinheiro. E aqui vai o checklist simples para decidir. Primeira pergunta: esse dinheiro é para emergência, objetivo de curto prazo ou investimento de longo prazo? Se for longo prazo, talvez você esteja olhando para o produto errado. Segunda pergunta: eu posso precisar desse dinheiro a qualquer momento? Se a resposta for sim, liquidez é o mais importante do que buscar um pouco mais de rentabilidade. Terceira pergunta: qual o retorno líquido depois de IR, IOF e taxas? Não adianta olhar só para 100% da Selic e esquecer o resto. Quarta pergunta: eu já tenho conta na instituição disponível? Por enquanto, o produto está disponível pelo Banco do Brasil. Se você não tem conta no Banco do Brasil, isso pode ser um problema nesse primeiro momento. Quinta pergunta: esse produto simplifica a minha vida ou só adiciona mais uma conta, mais um aplicativo e mais uma camada de complexidade? Porque às vezes, o melhor investimento não é o que promete mais, é o que você consegue usar com disciplina. Então minha visão é a seguinte, lembrando, isso não é recomendação de investimento. Tesouro Reserva é uma boa inovação para quem quer organizar uma reserva com segurança, liquidez e rentabilidade atrelada à Selic. Ele pode ser especialmente interessante para quem ainda deixa dinheiro parado na conta ou na poupança, mas ele não elimina a necessidade de planejamento. Ele não substitui uma carteira bem montada e ele não deve ser usado como resposta automática para todo tipo de dinheiro. A frase de resumo é: o Tesouro Reserva pode ser um bom lugar para o dinheiro que precisa estar seguro e disponível, mas não confunda a reserva de emergência com estratégia de investimento. E agora eu quero saber de você. Hoje, a sua reserva está num produto escolhido com critério ou ela está simplesmente onde o dinheiro foi parar? E não esqueça, por favor, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, claro, encaminhar esse vídeo para quem precisa dessa informação.